Hoje é o capítulo 5. No capítulo 5 nós temos duas visões, que é a sexta e a sétima visão. O rolo e a mulher no cesto. Interessante os títulos, né? Então vamos lá. A sexta visão, na sexta visão, Zacarias vê um pergaminho que voava. E ele começa dizendo: levantei novamente os olhos, porque ele já tinha, o que dá a impressão é que ele estava tendo praticamente uma visão atrás da outra. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. Um pergaminho que voava. E o anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento, por 4,5 de largura. Bom, é interessante que esse pergaminho tinha 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. É exatamente as medidas do santo lugar, do tabernáculo. E vamos lembrar que a visão estava relacionada à reconstrução do templo e ao relacionamento com Deus. Notem, os que já estão acompanhando a série, né, desde o início. Zacarias é aquele profeta, junto com Ageu, aquele profeta que vem depois do exílio babilônico, quando o templo, ou seja, o tabernáculo, o templo havia sido destruído por Nabucodonosor, queimado, Jerusalém havia sido destruída, o povo havia sido exilado para onde? Para a Babilônia. Fixem nisso, porque hoje isso é muito importante. O povo foi exilado e foi levado para a Babilônia. E depois de 70 anos, o povo retornou. E quando o povo retornou, Deus está incentivando a reconstrução do templo. Vamos lembrar que o templo, no Antigo Testamento, o templo representava a presença de Deus entre o seu povo. Era Deus habitando entre o seu povo. Essa simbologia do Antigo Testamento, do tabernáculo, do templo. Deus está no meio do seu povo. Agora, no momento em que o povo se afasta de Deus e o povo chega ao extremo em que Deus manda profeta após profeta, chamando o povo ao arrependimento, e o povo não ouve. Primeiro, o reino de Israel caiu, ruiu, foi invadido pelos assírios. Depois, o reino de Judá, né, onde estava Jerusalém. De novo, Deus mandou os profetas, Isaías profetizou, Jeremias profetiza, e o povo não se arrepende, até que Deus resolve castigar o seu povo. E entre os castigos, um dos castigos é o povo foi tirado da cidade santa. A cidade santa, de novo, a representação da cidade de Deus, uma cidade onde Deus está, onde está o templo de Deus. O povo é expulso dessa cidade. Mas depois de 70 anos, o povo pode retornar a essa cidade. E uma outra coisa que aconteceu, além de ser expulso dessa cidade, o templo, quer dizer, a representação da presença de Deus entre o seu povo, o templo é uma coisa inimaginável para o povo no Antigo Testamento. E eles achavam que Deus jamais deixaria uma coisa dessa acontecer, que é o templo ser destruído. É chocante a questão da destruição do templo, porque a destruição do templo é a destruição do relacionamento com Deus. O templo simboliza Deus e Deus entre o seu povo. O templo ruiu. A destruição do templo é um símbolo tremendo da destruição, da desconexão e da destruição do relacionamento do povo com Deus. E Deus permite que o templo seja destruído justamente para dar essa noção, assim, bombástica, aquele chacoalhão de que esse relacionamento com Deus, essa aliança com Deus havia sido quebrado, né? Então, quando agora nessa visão aparece esse pergaminho,
com 9 metros de comprimento por 4 metros de largura. É exatamente o comprimento e a largura do santo lugar, do tabernáculo. Esse tabernáculo que agora Deus está incentivando a que seja reconstruído. E aí que nós temos a misericórdia de Deus novamente se aproximando do seu povo. Né? Depois de 70 anos, Deus traz o seu povo de volta para Jerusalém, fixem isso, para Jerusalém, para a cidade santa, para a reconstrução do templo, 9 por 4,5, né? A reconstrução do templo, é isso que está por detrás. E a reconstrução do templo não é simplesmente a reconstrução do templo, uma construção, não é a construção, mas é a reconstrução de um relacionamento com Deus, é a reconstrução de uma aliança com Deus, novamente uma aliança de fidelidade, né? Espera-se que o povo tenha aprendido com o exílio. E agora Deus está novamente em sua misericórdia, Deus vem ao seu povo, Deus reconstrói o seu povo e Deus oferece um novo relacionamento na reconstrução do templo em que Deus novamente está, o povo está com Deus, Deus está com o seu povo de novo. Vamos ver essa questão desse pergaminho voando. Algumas Bíblias trazem um rolo voando, um pergaminho voando. Vamos lembrar lá que algumas Bíblias até trazem o livro, né? O livro voando. Livro é um pouquinho complicado, porque aqui é Antigo Testamento, e vamos lembrar lá que o livro mesmo, papel, né? Papel, ele só vem muito tempo depois, lá desenvolvido a princípio com os papiros que tinham que ser imprensados, virando papel. Isso é bem posterior. Nessa época, que é a época de Isaías, por exemplo, Isaías é organizado em 3 rolos, né? Dividido em 3 rolos. Rolos porque era pergaminho, era couro, o couro de animal, no qual eles faziam as cópias bíblicas ou escreviam no couro, um couro tratado de animal, e esse couro depois ele era enrolado. Então virava um rolo, né? Por isso o rolo, um pergaminho, que é o material, é o couro, né? Pergaminho é o couro, onde era escrito, enrolado. Por isso algumas Bíblias trazem rolo, outras Bíblias trazem pergaminho, outras Bíblias trazem livro, livro já seria o que a gente tem hoje, né? Seria o pergaminho de hoje, um livro. Mas então vamos lá, esse pergaminho que voava, esse rolo, ou esse livro. Então ele me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Então nesse rolo de 9 por 4,5, nesse rolo estava escrita a maldição. Então não era coisa boa, era uma maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Vamos ver, em Apocalipse capítulo 5, João também vê um rolo, mas aquele rolo que João vê em Apocalipse, ele estava enrolado e selado com 7 selos. E só o Cordeiro foi capaz de revelar o seu conteúdo. Vejam que é interessante olhar para isso, porque esse rolo está ligado a Deus. E esse rolo no Apocalipse, ele está enrolado, portanto, seu conteúdo é desconhecido, ele está enrolado e selado com 7 selos, e só Jesus, só o Cordeiro, era capaz de abrir esse livro. Notem que esse livro é um livro, esse rolo é um rolo de Deus, escrito por Deus, e que só o Cordeiro no Apocalipse pode abri-lo e tal. Mas no Apocalipse esse rolo está fechado. Só que esse rolo aqui, no profeta Zacarias, ele aparece aberto. E é um rolo que está contendo maldição. Portanto,
o rolo normalmente está vinculado a Deus, quer dizer que Deus escreveu. Vejam outra passagem de Apocalipse, porque essa questão do rolo, ela está ligada ao julgamento final. Vejam a abertura dos livros, rolo, a abertura dos rolos no Apocalipse simboliza julgamento. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, e então foram abertos os livros de rolos, então foram abertos os rolos, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros, ou seja, nos rolos. Esses rolos são então os rolos onde Deus escreve, de certa forma, onde Deus escreve tudo o que cada um de nós já fez. Os livros são abertos e na abertura dos livros, os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, abertos os livros, foram julgados segundo as suas obras, quer dizer, segundo o que cada um fez, conforme o que está escrito nesses rolos. Então, agora, se nós voltamos e a gente vê que Deus, é como se Deus anotasse toda a nossa vida e tudo que nós fizemos, e nada passa desapercebido, porque Deus é absolutamente onisciente. Se a gente voltar um pouquinho atrás aí em Zacarias, a gente lembra que os olhos de Deus são como chamas de fogo, ou seja, que penetram e que sabem de tudo, é a onisciência divina. É assim que o Apocalipse também é aberto, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Deus sabe de tudo, é a onisciência divina. Deus sabe de absolutamente tudo, portanto, nenhuma das nossas obras é desconhecida e nenhum dos nossos pecados é desconhecido diante de Deus. E tudo está nos livros de Deus, está nesses rolos de Deus. E agora a gente volta lá para Zacarias com a questão da maldição. No texto aqui diz que nele está escrito a maldição que está sendo derramada sobre a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Os dois pecados citados, o ladrão e o que jura falsamente, parecem uma representação da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que não foi respeitada e por isso veio a maldição, o castigo. Dos que eu li, todos os estudiosos desse texto são unânimes em dizer que aqui nós temos 2 dos 10 mandamentos representando todos os 10 e representando toda a lei de Deus que não foi guardada, que foi transgredida. Esses 2 aqui, o ladrão e o que jura falsamente, se a gente vê em Isaías e abre Isaías, a gente vê abundantemente esses 2 pecados sendo praticados. Então, talvez sejam 2 bem frequentes, mas que são simbólicos e que representam todos os pecados e as transgressões contra os mandamentos divinos, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus, não só os 10 mandamentos, mas toda a lei de Deus. Muito bem, então agora vem uma maldição pela quebra dos mandamentos. Pessoal, a gente às vezes esquece disso e nem sempre a gente fica lendo textos assim, mas eu vou relembrar, vamos relembrar, que quando Deus firma a sua aliança com Moisés e com o seu povo e dá ao povo os 10 mandamentos e dá ao povo as suas leis em Êxodo, é um contrato, é uma aliança. E uma aliança e um contrato tinha bênçãos e maldições. Então, notem, eu vou mostrar para vocês as maldições do contrato, da quebra do contrato, da quebra da aliança. A quebra da aliança com Deus, dos mandamentos, a transgressão dos mandamentos, a transgressão da lei de Deus, significava maldições. Então, vamos lá. O descumprimento da lei de Deus previa maldições. Deuteronômio 28, 15 e 20 diz: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, o seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos,
Então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Maldito será o cesto de cereais e maldita será a sua amassadeira de pão. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, e malditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. O Senhor mandará sobre vocês a maldição, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderem, até que vocês sejam destruídos e pereçam repentinamente, por causa da maldade das suas obras, com que vocês me abandonaram. E o texto continua, eu resumi, tá? E se a gente pega alguns capítulos anteriores, a gente vai ver que tem muito mais, muito mais. Na verdade, é só pela misericórdia de Deus que Deus não executou isso aqui sempre e nessa medida. Mas isso tudo está previsto, quer dizer, a quebra do contrato, a quebra da aliança, resulta em maldições. Uma vida de transgressões é uma vida sob maldição. E a gente precisa lembrar disso. O pecado traz maldição. O pecado traz maldição. O pecado traz maldição na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, né? O pecado sempre traz prejuízo, mas o pecado ainda traz a maldição de Deus. E daí, se a gente for para o Novo Testamento e no Antigo Testamento, isso já aparece pelas misericórdias do Senhor que não somos destruídos. Porque quando a gente olha as nossas transgressões e o que nós merecemos de Deus, se a gente olha esse quadro aqui, previsto das maldições de Deus, daí a gente entende o versículo. É só pelas misericórdias do Senhor que nós não somos destruídos, porque nós merecíamos maldição pela nossa quebra, pelas nossas transições. Mas eu quero frisar isso aqui, pessoal, porque a gente não pode se acostumar com o pecado. E não pode jamais achar que o pecado é uma coisinha qualquer e que eu posso continuar pecando. Não, o pecado é grave, o pecado é uma quebra, o pecado é ir contra Deus. É transgredir a lei de Deus, não é coisa pequena. É sempre algo que merece maldição de Deus. E então, Deus dá chance, Deus dá oportunidade, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é paciente, mas chega a uma altura em que Deus exerceu a maldição, e Deus exerceu o castigo, e Deus permitiu o exílio do seu povo. E o seu povo foi exilado e foi para a Babilônia, e ficou 70 anos na Babilônia, e o templo foi queimado. Essa maneira, esse chacoalhão de Deus e dizer o relacionamento, a aliança está quebrado, o templo está quebrado, o relacionamento com Deus está quebrado, pare com o pecado. E o pecado vos levou a isso, e isso é a maldição do pecado. Né? Então é o chacoalhão de Deus, o exílio, a destruição do templo, a destruição da cidade santa. É isso que está nesse texto aqui, nesse rolo dessas maldições. E ainda ele diz, e serão expulsos conforme essa maldição. Essa palavra expulsos em hebraico é uma palavra que tem um sentido de purgar, de purificar. O castigo de Deus visava a purificação dos pecados. A maldição, o exercer da maldição e o exercer do castigo de Deus, expulsando o seu povo, deixando que o seu povo seja exilado e seja levado para a Babilônia. É uma forma de Deus chamar a atenção, esse chacoalhão de purgar os pecados, de purificar os pecados, para que o seu povo se volte para Deus novamente. Volte humilde, reconhecido, querendo um novo relacionamento, um relacionamento íntimo, né, de fidelidade a Deus novamente. Deus mostra que conhece, então, resumindo essa parte, Deus mostra que conhece os pecados do povo, né? Tudo está escrito nos rolos, que esses pecados estão escritos no livro, no rolo, e que foram por causa deles que eles foram expulsos da terra e simbolicamente perderam o templo, perderam a ligação com Deus. E Deus faz isso para que o pecado fosse purgado.
Então, essa é a primeira parte, essa é a sexta visão. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, e ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Aqui, a maldição de Deus cumpre o seu destino, cumpre o seu propósito, né? Eles foram exilados, eles foram expulsos, quer dizer, essa maldição chegou até eles e nada pôde livrá-los agora do castigo de Deus. O exílio na Babilônia, a destruição do templo, simbolizava o julgamento divino, pela ruína moral e espiritual, a quebra da aliança com Deus. Então, até aqui vai a sexta visão. A sétima visão agora é uma continuação dessa. Então, nessa parte aqui, a gente vê os pecados, a gente vê a maldição pelos pecados, é Deus chamando a atenção de novo, por que eles foram levados, por que eles foram exilados, por que eles foram levados para a Babilônia, por que eles foram tirados de Jerusalém, a cidade santa, levados para a Babilônia, né? Porque o templo foi destruído. Mas também lembrando que o rolo tem 9 por 4,5. Agora é hora de reconstrução sob novas bases. E agora vamos para a sétima visão. Aqui está a lei de Deus, que Deus mostra o pecado. Agora vem o evangelho de Deus. A sétima visão é uma mulher dentro de um cesto. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo e ele me respondeu: é uma vasilha. Em algumas linguagens, outras traduções dizem um cesto. É uma vasilha, e disse mais: aí está o pecado de todo o povo dessa terra. Agora nota, então, primeiro Deus mostra os pecados, Deus mostra as maldições, Deus mostra que eles foram, como é que diz aqui? Que eles foram expulsos, né? Mas agora Deus mostra dentro de um cesto, aí está o pecado do povo de toda a terra. Agora, todo esse pecado está dentro de um cesto. E agora vejam o que vai acontecer com esse cesto. Então a tampa de chumbo foi retirada e dentro da vasilha desse cesto estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a perversidade. E aí empurrou para dentro da vasilha do cesto e a fechou de novo com a tampa de chumbo. Então, eu vou pedir a paciência de vocês quanto a essa mulher aqui, não quanto a ela simboliza o pecado. Essa mulher simboliza o pecado, a perversidade. Mas eu não vou entrar muito nessa questão da mulher, vou entrar nessa questão da mulher mais no final do estudo, eu vou voltar a ela, tá? Mas por enquanto vamos ficar que essa mulher representa a perversidade, ou seja, representa o pecado. Notem, aí está o pecado do povo de toda a terra. Dentro do cesto está o pecado. A mulher está simbolizando o pecado, está simbolizando a perversidade, né? Tudo que é contra Deus, o pecado contra Deus, a perversidade. Mas agora o pecado está dentro dessa vasilha, essa mulher ela sai, se mostra, mas essa mulher de novo é empurrada para dentro, então a perversidade, o pecado é empurrado para dentro desse cesto, dessa vasilha, e é tampado, é lacrado com uma tampa de chumbo. Então o pecado, a perversidade é personificada numa mulher, que é trancada numa vasilha, num cesto chamado de efa, era um cesto de cereais. Então ele é colocado ali dentro, ele é trancado e lacrado. O pecado é lacrado com uma tampa de chumbo. O pecado agora está dentro desse cesto. De novo ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu suas asas e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. A questão de serem 2 mulheres, olha, é quase inexplicável. Ninguém se arrisca a dizer por que apareceram 2 mulheres aqui. A questão da cegonha é um pouco mais simples. As cegonhas na Palestina, elas fazem a sua migração anual em direção ao norte, quer dizer, em direção à Babilônia. Vocês já vão ver que vai entrar a Babilônia daqui a pouco. Então, as cegonhas, elas fazem todos os anos essa migração, então são essas aves migratórias,
E todos os anos fazem essa migração em direção ao norte. Então aqui a gente consegue, de certa forma, a gente consegue entender por que as asas são como asas de cegonha. E o vento impeliu, quer dizer, o vento leva, né, é uma coisa guiada por Deus. E agora elas ergueram, essas duas mulheres pegam, juntam esse cesto, essa vasilha com o pecado, e agora vejam a remoção, né? Elas pegam esse cesto, simbolizando o pecado, a perversidade, e elas levam, elas vão migrar, as asas de cegonha, elas vão migrar, carregando esse pecado do povo, elas vão carregar o pecado do povo para longe, e levar o pecado do povo para fora, né? Para fora de Jerusalém, para longe de Jerusalém. O pecado, então, é removido do povo e é levado para longe. Pessoal, o que nós tivemos antes? A maldição, o rolo que continha a maldição. A maldição por causa dos pecados, a maldição pela quebra da lei, simbolizando os pecados do povo de Deus, né? Pelos pecados veio a maldição, pela quebra da lei veio a maldição de Deus. Mas agora, esses pecados são colocados dentro de um cesto, lacrados e são tirados e são levados para longe. E daí é muito bonita essa questão da relação da maldição, né? Essa maldição para os pecados, quando a gente olha, assim como no capítulo 3, onde Zacarias viu o sumo sacerdote com roupas imundas, mas Deus removeu a imundície num só dia, diz o texto, num só dia, é a morte de Jesus na cruz, apontando para a morte de Jesus. Deus removeu a imundícia num só dia e deu vestes limpas para o sacerdote, para Josué. E isso apontava para o sacrifício de Cristo, para a purificação de todos os pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Isso no capítulo 3. E agora no capítulo 5, na sexta visão mostrou os pecados, mostrou a maldição, mostrou o castigo. Mas na sétima visão mostra o pecado dentro de um cesto e o pecado sendo removido. Então, da mesma forma, agora no capítulo 5, Deus relembra o pecado e a merecida maldição, mas também mostra o pecado sendo tirado do povo, sendo levado para longe. E quando a gente olha na perspectiva do Novo Testamento, Jesus sofreu a maldição em nosso lugar. Pois todos os que são... Aqui é Gálatas, desculpa, acabei não colocando aqui, mas Gálatas capítulo 3, Jesus sofreu a maldição em nosso lugar. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Todos nós deveríamos respeitar a lei de Deus e cumprir a lei de Deus integralmente, mas nós não conseguimos. Nós transgredimos a lei de Deus. Mas então Deus, Jesus se fez carne e Jesus sofreu a maldição em nosso lugar, morrendo na cruz. Ele sofre a maldição dos pecados na cruz de uma forma horrenda. Deus meu, por que me abandonaste? Diz Jesus na cruz. E de fato Jesus foi abandonado, porque naquele momento Deus estava vendo em Jesus o pecado da humanidade. Deus está derramando a sua ira pelo pecado da humanidade e está castigando no seu Filho o pecado da humanidade. E Jesus sofre a maldição em nosso lugar, mas Jesus então carrega e sofre, nos resgata dessa maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então Jesus Cristo carregou a maldição em nosso lugar. Para terminar, perguntei ao anjo, para onde estão levando a vasilha? Essa é interessante, porque essas mulheres com asas de cegonhas pegam essa vasilha e carregam a vasilha, mas com um vento soprou e levou, né? As levou. Levou para onde? Para onde estão levando a vasilha? E ele respondeu, estão levando a vasilha para a Babilônia. Em algumas linguagens da Bíblia vai dizer, estão levando a vasilha para
o cesto para sinar ou cinear. Ainda bem que a nossa Bíblia aqui já traduziu, porque sinar e cinear é a Babilônia. Então essas mulheres pegam essa vasilha simbolizando o pecado, a perversidade, e levam a vasilha para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronta, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Então veja agora que esse cesto cheio de pecado e de perversidade é levado para a Babilônia, e na Babilônia tem um santuário. E na Babilônia, esse cesto vai receber um pedestal, vai ser colocado em cima de um pedestal. Então, notem que o pecado que diante de Deus não tem vez, o pecado que diante de Deus deve ser purgado, purificado, expulso, né? Esse pecado que diante de Deus não tem vez. Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles foram expulsos. O pecado não tem vez diante de Deus. E o pecado não deveria ter vez na vida, na nossa vida, na vida de nenhum de nós. O pecado é expulso, é expurgado, né? Então o pecado diante de Deus ele não tem vez. Mas na Babilônia, ele recebe um santuário e é colocado num pedestal. Então, vejam, a Babilônia vira um símbolo da terra onde o pecado é cultivado, onde o pecado recebe um pedestal, onde o pecado tem o seu santuário. Então, assim, comecem a notar que o pecado é expulso de Jerusalém, é expulso do povo de Deus, e ele ganha um lugar na Babilônia, que vira o símbolo do pecado, do santuário do pecado, assim como Jerusalém tem o santuário de Deus e o templo de Deus na Babilônia, o pecado tem o seu santuário. Assim como, né, o pecado não tem vez em Jerusalém e diante de Deus, o pecado tem um pedestal na Babilônia. A Babilônia, então, ela se torna um símbolo do pecado e da depravação, biblicamente, daqui por diante. E agora eu vou mostrar para vocês Apocalipse. Eu vou resumir, tá? Mas é Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. São 3 capítulos que falam da Babilônia. E daí vocês notam como essa ligação de Zacarias com o Apocalipse, porque como é que a mulher, o pecado está dentro do cesto. E daí Zacarias vê saindo uma mulher. Essa mulher que representa a perversidade, essa mulher que representa o pecado. E que ganha um pedestal na Babilônia, tá? Agora vejam Apocalipse capítulo 17. A Babilônia se tornou símbolo do pecado e da depravação. Apocalipse 17, 1 a 6. Um dos 7 anjos veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Prostituta porque é a prostituição contra Deus. Biblicamente, Deus está casado com o seu povo. O povo de Deus, a igreja no Novo Testamento, é a noiva do noivo. E no Antigo Testamento, o povo de Israel é a esposa do Senhor. É que tem uma aliança, que tem uma aliança com o Senhor, está em aliança com o Senhor. É um casamento do Senhor com o seu povo, do Senhor com a sua igreja. E a Babilônia é a prostituta, é a que se prostituiu, que adultera, que adulterou, simboliza o anticasamento, né? Tudo aquilo que corrompe o casamento. Vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta. Os reis da terra se prostituíram com ela. Veja a depravação agora. E os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. É a sedução do pecado. O que está na Babilônia? Zacarias, o pecado, a perversidade. A Babilônia é a prostituta, é a sedução para o pecado, contra Deus, o afastamento de Deus, né? Então a terra se embriaga com o vinho da prostituição, com a sedução da prostituta, do pecado. O anjo me transportou no espírito, diz João, a um deserto
Eu vi uma mulher, estão vendo a mulher que sai do cesto de Zacarias? Eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfêmia, né? Blasfemar contra Deus, blasfêmia, aquilo que vai contra Deus. Enquanto o nome de Deus deve ser santificado, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Na Babilônia, a Babilônia é a blasfêmia, é o falar mal de Deus. É o contrário, a antítese, é o oposto. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, enfeitada com ouro, né? Olha essa tentação da ostentação, de parece que está tudo bem, parece... Vamos, vamos abrir um parênteses aí. Talvez daqui 5 anos isso não faça mais sentido, mas agora faz. O que está nas nossas manchetes dos jornais? Todos os dias, já tô cheio desse negócio. Não sei por que dá tanta atenção para essa mulher. Mas para Deolane, né? A Deolane lá do Recife, né? Que estava mexendo com jogos de azar, que enganou a galera, foi presa agora, tá lá, né? É a prostituta que seduz, aparecia com carrões, né? Esbanjando dinheiro, a sedução do dinheiro, dos jogos, porque daí com isso, ela incentivava as pessoas aos jogos de azar lá, né? Com os quais ela tirava o dinheiro do pessoal. Mas aí, estão vendo essa questão da pompa, do dinheiro, do ouro, da sedução, né? Parece que isso é maravilhoso. Então, essa mulher, essa Babilônia, o pecado, a perversidade, aparece enfeitada com ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, mas transbordante de abominações, das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o quê? Um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, a mulher de Zacarias, do pecado, da perversidade, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quer dizer, olha aí essa cidade que representa o pecado, a perversidade, que mata os profetas, que continua matando até hoje o povo de Deus, que continua perseguindo o povo de Deus. Então nós temos uma antítese a Deus. A Babilônia é a antítese a Deus, é a perseguição contra o povo de Deus. A mulher está embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto, diz João, nessa visão. E daí, no capítulo 17, o anjo disse ainda, as águas que você viu, lá no início do capítulo, as águas que você viu onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quer dizer, é muita gente que segue a prostituta, é muita gente que se embriaga com o pecado, com a perversidade neste mundo, com toda essa ostentação, né? E acha que é esse o caminho. E Apocalipse 18, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, e então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada, e aqui já é Apocalipse, capítulo 18, já está indo para o final de Apocalipse, quase o juízo final. Quer dizer, essa que agora é a sedutora, a grande prostituta, simbolizando todo o pecado na terra, a sedução para o pecado, a blasfêmia contra Deus, o se voltar contra Deus, a sedução dos povos, né? Chegará o dia em que ela vai cair. Caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E Apocalipse 19, estou pulando, porque são 3 capítulos, e depois dessas coisas,
de ter caído a Babilônia. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois ele julgou a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Caiu. A, a Babilônia, o pecado, a perversidade vai cair. No dia que Cristo voltar e julgar os vivos e os mortos e os livros forem abertos, capítulo 20, que eu mostrei antes, quando os livros forem abertos, a Babilônia vai cair. E todos aqueles que estavam na Babilônia, no pecado, na perversidade, longe de Deus, vão cair junto. E daí vem o Apocalipse capítulo 21. Eu vi novo céu e nova terra. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Pessoal, quando você lê Apocalipse, isso de certa forma fica claro. A Babilônia, a cidade da Babilônia, é a antítese, é o oposto da cidade de Deus, da nova Jerusalém. São duas cidades, são duas situações. Sem Deus e com Deus. Aqueles que se entregam ao pecado, que vivem no pecado, que se deliciam no pecado, que são seduzidos pelo pecado, que vivem nessa ostentação do pecado, achando que nada vai acontecer. Eu resumi bastante resumidamente, mas se a gente lê o capítulo 17, 18, 19, a gente vê que, de repente, quando cai a Babilônia, eles ficam, todos aqueles que estavam seduzidos por ela, ficam de boca aberta e dizem, nossa, como é que caiu? Tipo assim, eles estavam tão seduzidos que não conseguiam ver. Né? Mas ela cai e vai cair. E a nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que vem de Deus, não é do mundo, não é de baixo, ela vem de Deus, é algo ofertado por Deus, é algo puro, é algo santo, não é algo contaminado. A nova Jerusalém vem. Nova Jerusalém, eu já expliquei para os que são aqui da igreja, né? Nós temos uma pregação aí sobre isso um tempo atrás. A Nova Jerusalém não é necessariamente uma cidade, mas é esses novos céus e nova terra, essa nova realidade que vem de Deus, que é oferecida por Deus, que é santa, que não tem pecado, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, onde Deus estará com o seu povo plenamente e eternamente, uma nova realidade, né? Então essa é a nova Jerusalém. Então notem como em Zacarias, Jerusalém está sendo reconstruída, o templo, simbolizando a presença de Deus com o seu povo, está sendo reconstruído, mas Zacarias vê essa mulher dentro do cesto, a perversidade, o pecado, sendo levada para a Babilônia, onde ela ganha um pedestal, onde ela ganha um santuário, pecado, né? Simbolizando o pecado, e no Apocalipse a gente vê essa mulher, a Babilônia, a prostituta, a sedutora dos povos, mas que cai no juízo final, quando os livros são abertos. A Babilônia simboliza então o pecado, a prostituição espiritual, ela é a antítese da cidade santa da Nova Jerusalém, que vem da parte de Deus. Pessoal, o pecado não tem vez na cidade santa, e não pode ter vez no santuário de Deus que somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Quando a gente entende toda essa situação, o pecado não tem vez na cidade santa, o pecado não tem vez diante de Deus, e o pecado não pode ter vez na nossa vida. Por isso nós detestamos o pecado e precisamos detestar o pecado. E por isso a gente tem que sim todos os dias, no domingo também. No domingo tem sempre a parte reservada para a confissão dos pecados, para o nosso arrependimento necessário porque nós queremos expurgar o pecado da nossa vida e graças a Jesus que sofreu a maldição em nosso lugar, nós temos o perdão de Deus e de Jesus e somos purificados do nosso pecado, mas a gente precisa lutar contra o pecado. Pecado na Babilônia, não na nossa vida. Nossa vida é santuário de Deus.
Pecado é maldito e traz maldição. E nós lutamos para mantê-lo afastado de nós. E buscamos e confiamos naquele que sofreu a maldição em nosso lugar, Jesus Cristo, e ainda bem que nós temos Jesus Cristo por nós mesmos, nós merecemos castigo, nós merecemos a maldição, mas Jesus Cristo se fez castigo por nós, e Jesus Cristo sofreu a maldição em nosso lugar, de tal forma que nós hoje, com gratidão, com louvor, com adoração, agradecemos pelo perdão recebido, pela maldição sofrida por Jesus, de tal forma que nós temos perdão, salvação, vida, alegria, paz, esperança e aguardamos a nova Jerusalém, que nos espera, que nos aguarda e que será trazido dos céus, no fim dos tempos, os novos céus e a nova terra. Amém. Muito bem, então, esse foi o capítulo 5. Parece pequeno, mas quanto conteúdo, né? E quantas conexões. Quantas conexões. Como Zacarias faz links com o Apocalipse. É fenomenal. A gente, pegando o capítulo 5 de Zacarias, a gente tem que ler Apocalipse 17, 18, 19 e 21, no mínimo, para dizer pouco. Então é o que nos aguarda agora no capítulo, o que nos aguarda e o que Zacarias tem preparado para nós no capítulo 6.